Oi, Psi! Nesta aula, a gente vai falar sobre um dos instrumentos mais importantes em psicodiagnóstico, que é a entrevista clínica, tá? Conforme a gente já viu em outras aulas, a entrevista clínica é um instrumento fundamental para a realização de diagnóstico psicológico, né? Nenhum diagnóstico psicológico pode ser feito sem essa etapa crucial, certo? Inclusive, Jurema Cunha vai afirmar que a entrevista inicial é a primeira etapa de um processo de avaliação psicológica no contexto clínico, né? Então, a entrevista inicial é justamente esse primeiro contato, esse momento de coleta de informações, esse momento fundamental em que se realiza também a anamnese, o exame do estado mental, né? É um momento crucial para que se faça um correto, um adequado diagnóstico psicológico, né? Depois da entrevista inicial, né, só para a gente retomar aqui, Jurema Cunha vai falar também que o psicodiagnóstico, né, lembrando que ela é da corrente clássica, né, então ela pressupõe a aplicação de testes para realização de diagnóstico psicológico no contexto clínico, né, uma etapa de encerramento e também a etapa de informe escrito ou laudo, né. A gente utiliza, né, como fonte fundamental de informação para a gravação dessas videoaulas Cunha e Rutz, que são os dois autores que realmente mais caem em prova em psicodiagnóstico, né? E aí, Rutz, ele já vai falar, ele já vai dar uma visão um pouco mais ampla a respeito dessa entrevista clínica, tá? Ele vai dizer que a entrevista inicial, ela pode ser realizada, por exemplo, em várias etapas. Então, Rutz afirma que a gente tem, na verdade, entrevistas iniciais e não necessariamente uma só, né? E essas entrevistas iniciais, elas têm como objetivo principal conhecer o paciente que chega para avaliação e compreender os motivos pelos quais se solicita uma demanda avaliativa, né? Esse é o grande objetivo. Nenhum paciente chega em contexto clínico solicitando a realização de um psicodiagnóstico sem que haja uma demanda para tal, né? Então essa demanda, essa coleta do objetivo, que muitas vezes é tangente, né? Essa é a principal fonte a ser coletada, né? Informação a ser coletada nas entrevistas iniciais, certo? Rutz também vai falar que a primeira entrevista ou primeiras entrevistas, elas podem ocorrer antes ou depois com o contato com outros familiares, dependendo do contexto e das necessidades do paciente. Então, há um fluxograma no livro de Rutz que eu vou apresentar aqui para você já, que ele é bastante concursável, né? Várias vezes já caiu em prova, a respeito da diferença justamente dessa entrevista inicial. Se é com criança, é de uma forma, se é com adolescente, pode ser de uma maneira diferente, e com adultos recebe outra tratativa. Então a gente vai ver isso a seguir, tá bem? Quando o primeiro contato é diretamente com o avaliado, assim como nas entrevistas com pais ou cuidadores, é importante questionar se ele sabe a razão pela qual foi encaminhado pela avaliação. Então veja, às vezes vai acontecer, por exemplo, de um adolescente ser a pessoa que vai ser alvo, né, que vai ser o objeto da avaliação psicológica, né? Porém, o encaminhamento não veio dele, não foi ele, o próprio adolescente, que solicitou a avaliação. Às vezes vai ser uma demanda avaliativa, né, que vem da escola, às vezes é uma demanda dos pais, às vezes é um encaminhamento de um psiquiatra ou de outro clínico que esteja acompanhando esse paciente, né? Então, veja, às vezes acontece, especialmente no caso de crianças ou adolescentes, de o sujeito a ser avaliado não ser o mesmo que solicitou a avaliação. Isso também é muito comum em contextos judiciais, por exemplo. Então, é o juiz que solicita a avaliação psicológica do caso, não é a própria pessoa avaliada. Então, nesses casos em que um terceiro, né, uma outra pessoa, uma instituição, encomenda, vamos dizer assim, a avaliação psicológica no contexto clínico, aí a gente tem que esclarecer, quando estivermos diante do sujeito avaliado, primeiramente, se o sujeito sabe os motivos pelos quais ele foi encaminhado, né? Imagine você, no seu consultório, né, recebendo aí um adolescente que vai passar por um processo de psicodiagnóstico. A primeira coisa que você tem que fazer ao recebê-lo é perguntar a ele, indagá-lo, se ele sabe os motivos pelos quais
ele foi encaminhado, né? Isso é muito importante, e isso já é um dado clínico, percebe? Isso já é uma informação que faz parte da entrevista inicial, né? Já é uma coleta de informações, e é uma informação definitiva, né? Porque veja, o adolescente pode chegar e dizer assim, não, eu não sei por que meus pais me mandaram aqui. Isso já é um dado familiar, que fala um pouquinho da dinâmica familiar, né? Ou então, uma criança que é encaminhada pela escola, né? Com criança, óbvio, normalmente o motivo não vai ser tão claro, né? Não, ou talvez ela não consiga relatar o motivo de uma forma verbal, né? E aí vai haver outros recursos clínicos para a coleta de informações e para a realização do psicodiagnóstico em si, né? Mas nessa entrevista inicial, estamos falando dela, né? É muito importante que se esclareça as razões do encaminhamento, num primeiro momento, tá? Roots também vai dizer que a entrevista inicial é um momento importante para a coleta de informações relacionadas ao plano de avaliação. Então, veja, nessa primeira entrevista, nós, psis, nós vamos ter subsídios, né, noção, né, a partir dos dados informados pelo paciente avaliado, a gente vai ter noção melhor de por que caminhos a nossa avaliação psicológica deve percorrer, quais caminhos a avaliação deve percorrer, né? Será que a gente vai aplicar um teste, uma bateria de testes, uma escala? Será que será necessário fazer outra entrevista, outras pessoas envolvidas? Será que vai ser necessário observar outros documentos, registros profissionais de outros clínicos, de outras áreas? Então, essa primeira entrevista, esse primeiro contato com o paciente, as entrevistas iniciais, vão nos dar uma noção de como melhor conduzir a avaliação psicológica em contexto clínico, tá bem? Bom, Roots também vai trazer, então, conforme falei para você, o fluxograma das etapas da entrevista inicial, né? Então, via de regra, a primeira etapa, independentemente do paciente, a gente tem o encaminhamento, né? Então, primeiramente, Roots afirma que a gente deve fazer um contato com a fonte de encaminhamento para levantamento de informações. Então, né, vai chegar para você uma demanda avaliativa, uma demanda psicodiagnóstica, e você primeiramente vai entender a demanda, né? Então, a escola vai ligar para você, o sistema jurídico, né? O Tribunal de Justiça vai te convocar como perito, né? Ou assistente técnico para fazer uma avaliação, né? Ou então, os pais de um adolescente, de uma criança vão entrar em contato com você, né? Então, a depender do contexto avaliativo, haverá um encaminhamento, né? Ou então o próprio sujeito, né? Olha, preciso de uma avaliação psicológica para fins de porte de arma, né? Preciso de uma avaliação clínica e tal, que respalde o meu laudo aí, né? Então, veja, é perfeitamente possível, né, que o próprio sujeito também seja a figura que vai solicitar a avaliação, né? Olha, preciso de uma avaliação psicológica para contextos laborais, né? Então, Roots vai abordar, né, lembrando sempre o contexto do psicodiagnóstico, né, da avaliação psicológica em contexto clínico. Mas essas etapas aqui de entrevista psicológica, você pode considerá-las amplamente, para qualquer avaliação psicológica, tá bem? Porque todas elas pressupõem uma entrevista inicial, né? Podemos afirmar isso sem medo de errar, né? Isso, inclusive, é previsto na cartilha de avaliação psicológica do Conselho Federal de Psicologia, né? Que não trata só sobre o psicodiagnóstico, tá bem? Então, amplamente considerada a avaliação psicológica, há uma entrevista clínica, né? E a primeira etapa, conforme Roots, né, vai ser o contato com o solicitante, a pessoa que solicitou a avaliação, seja ela o próprio sujeito a ser avaliado ou um terceiro, tá bem? A segunda etapa, segundo o autor, é a entrevista propriamente dita com paciente e responsáveis, tá? Então, por isso que Roots afirma que a entrevista inicial, muitas vezes, ela é entrevistas iniciais. É mais do que uma, tá? Vamos entender a diferença aqui a depender do tipo de paciente, tá? Quando o paciente é adulto, a primeira entrevista geralmente é realizada com o próprio paciente, né? Então, mesmo quando há um encaminhamento de uma instituição, né, de terceiros, a entrevista inicial normalmente se realiza com o próprio paciente adulto, independentemente do contexto avaliativo, tá bem? Já quando o paciente é um adolescente, a entrevista inicial, ela pode ser realizada com o próprio adolescente ou então, e em seguida,
entrevista por responsáveis, ou então o contrário, tá? Veja que o autor usa aqui o verbo pode, né? Então, pode ser realizada, não significa que deve ser realizada. Então, a primeira entrevista vai depender do contexto, vai depender da postura, da sistemática do próprio da própria psi que realiza a avaliação, né? Lembrando que somos livres para determinar, né, para escolher a metodologia avaliativa, né? O nosso conselho não estabelece nenhuma regra rígida acerca de como conduzir um processo de avaliação psicológica. Então, nós temos essa liberdade técnica, né, de atuação, o que é muito importante. Então, você, como psicólogo aí clínico, né, falando do contexto clínico, você pode decidir se você vai começar a tua avaliação psicológica pela entrevista inicial com o próprio adolescente, ou se você prefere começar com uma conversa com os pais, né? Então vai depender do contexto. Pode ser que em alguns momentos você ache mais interessante iniciar por uma conversa com os pais, afinal foram os pais que solicitaram a avaliação, por exemplo, né? Em outras circunstâncias, né, começa-se avaliando o próprio adolescente, né? Entrevistando, melhor dizendo, né? E, por fim, um terceiro tipo de paciente, né, é o paciente, a criança, né? Então, quando há uma criança envolvida, né, quando a criança é o sujeito da avaliação psicológica, a primeira entrevista é realizada, de acordo com o autor, com os responsáveis e, posteriormente, com a criança, tá? Esse quadro aqui é muito importante, tá? Então, segundo Rutz, você tem que lembrar que a avaliação psicológica com adultos a entrevista inicial, a primeira entrevista é realizada com o próprio adulto. Em se tratando de adolescentes, a entrevista inicial pode ser realizada primeiramente com o adolescente, tá? Podendo também ser realizada com os pais primeiro, tá? E quando se trata de uma criança, a entrevista inicial, a primeira entrevista é realizada com os pais ou responsáveis, tá bem? Isso é importante para a prova. Certo? Decore essa informação, portanto, bem intuitiva, bem tranquilinho de lembrar, né? E a terceira etapa para o autor é a entrevista com outras fontes de informação. Então, o que entraria aqui? Sempre que com a autorização do paciente, se for o caso dos responsáveis, né? Então, por exemplo, no caso de criança, você sempre vai precisar de autorização de um dos responsáveis, pelo menos, né? Pode-se coletar informações de outras fontes, como, por exemplo, familiares, professores, outros profissionais que acompanham o paciente, como, por exemplo, o psicoterapeuta dele, né? Ou então um psiquiatra, outro profissional de saúde, né? Toda a rede envolvida no caso, né? A depender do objetivo da realização da avaliação psicológica, tá bem? Então, veja, eu só quero retomar com você aqui a diferença, né, em relação a Jurema Alcides Cunha. Então, para Cunha é um pouco mais simples, né? Você tem aí a entrevista inicial, aí depois a aplicação de testes de técnicas, encerramento, informe escrito ou laudo. Sobre a entrevista inicial, a autora também vai falar da importância de se fazer uma ampla investigação do sujeito, de coletar outras fontes de informação e também vai falar um pouquinho sobre anamnese e exame do estado mental, que será objeto de uma próxima aula nossa, tá bem? Fico por aqui então, bons estudos para você e até a próxima!